Olá, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live da Teco de Cacareco. Boa tarde, live do meio-dia, mais uma. Hoje nós temos um barulho de obra aqui. A semana que passou a gente tinha o cachorro do vizinho, hoje a gente tem um barulho de obra por aqui, espero que não atrapalhe tanto pra gente fazer. Sejam bem-vindas. Retomamos o nosso horário do meio-dia. Então, quem está chegando agora, esse é um horário que eu sempre procuro fazer as nossas lives. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês como que faz a pintura da guirlanda. Sempre é um assunto que quando eu coloco, todo mundo pede, todo mundo gosta. Então achei interessante ensinar isso para vocês. Sejam bem-vindas então. Já vão me dando um oi se vocês estão ouvindo direitinho. Sempre tem um delay aqui, eu nunca sei se vocês estão ouvindo. E hoje nós vamos falar sobre a construção da guirlanda. Bom dia, Cíntia. É uma pintura gestual, mas ela tem alguns segredos de construção. Então, apesar do gestual ser uma pintura que a gente entende que é a mão livre, ainda assim existem uns truques aí por conta da construção dela. Boa tarde, Luciana. Então sejam muito bem-vindas. São lives, essas lives do meio-dia são lives que eu tenho feito todas as semanas. Então convido vocês a conhecerem as outras lives, os outros assuntos que eu já abordei aqui. Lembrando que todos eles são no intuito de vocês entenderem como é a minha metodologia, como é a... Boa tarde, obrigada pelo princesa. Sempre essas lives são no sentido de vocês conhecerem como é a minha metodologia de ensino. Eu tenho um curso de especialização em pintura country, então sempre eu trago nas lives como se fosse uma degustação do método, para que vocês entendam como é o meu sistema de aula, né? Eu sempre deixo muito claro aqui que a intenção das lives não é fazer uma peça completa, uma peça do início ao fim, sempre é trazer informações conceituais, técnicas, teóricas que vão ajudar no seu crescimento como artista e a sua pintura posteriormente. Certo? Então a gente nunca faz uma peça inteira, até porque as minhas peças são muito elaboradas, não teria condições de fazer uma peça inteira numa live, a não ser que eu suprimisse as informações, e não é o caso. Eu prefiro que vocês aprendam as didáticas, vou entrando e saindo porque estou a trabalhar. Não tem problema, essa live fica gravada, quem não puder assistir, eu sei que na hora do almoço é um horário bem complicado para muita gente, mas quem não puder assistir, todas as lives ficam gravadas lá no meu IGTV. Retomando a informação, o IGTV é o ícone do triângulo que fica abaixo da biografia do perfil. Então depois que vocês saírem da live, ao final, melhor prof de country do universo. Obrigada, amore. Você também foi uma excelente professora, pena que você abandonou a gente. E então quem não assistiu as lives ou perder essa, depois precisar retomar lá no ícone do IGTV, abaixo da biografia do perfil, antes de chegar nas fotos, tem uma linha de comando de triângulo, de quadradinho. A de quadradinho é o feed, né, a sua página de Instagram, e aí do ladinho tem um triângulo lá, o IGTV, ficam todas as lives gravadas lá, então se você perdeu, convida a olhar todas. Hoje então eu vou falar sobre a guirlanda. Então, retomando, essas são informações que eu dou para que vocês entendam a metodologia. O método, que é o meu método de especialização Arte Poder, ele é sempre feito no intuito de transformar você numa artista pensante e liberta de passo a passo, né? Para que você tenha capacidade de aprender a ponto de lá na frente andar com as suas próprias pernas, fazer os seus próprios projetos e não ficar refém só de tutorial dos outros professores. Então aqui hoje eu vou dar mais uma informação que de novo é técnica, é conceitual, mas que hoje mesmo vocês já conseguem
aproveitar essa informação e modificar o tipo de pintura que vocês fazem, pelo menos nesse tema. Lembrando também que tudo que eu ensino aqui é baseado em experiência própria, então se você aprendeu de uma outra forma e conceitualmente isso está correto, não há problema nenhum em você continuar fazendo da maneira que você faz. Eu sempre falo que existe uma diferença entre diferente e errado, né? Não necessariamente o que é diferente é errado e vice-versa. Então eu sempre dou o exemplo de que 2 mais 2 são 4, 3 mais 1 também são 4. Independente qual o caminho que você siga, tudo termina em 4. O que você não pode é 3 mais 1 virar 5, certo? Então as informações todas que eu dou são baseadas em experiência própria. Quem está chegando não me conhece, eu tenho 20 anos de pintura, só na pintura, mas eu venho de uma carreira inteira de desenho, de editora, de arte final. Então eu sempre estive envolvida com todo esse estudo da pintura, do desenho, da fotografia. Então tudo que eu trago aqui para vocês é informação que não é baseada em achismo, é informação baseada em experiência própria, certo? Então, oficializando, sejam muito bem-vindos aqui à live, quem está entrando agora. E aí, então, eu vou ensinar hoje sobre a construção da guirlanda, que é uma pintura que a gente considera gestual. É uma pintura muito feita por aí, principalmente quem trabalha a linha Garden. Cada um tem a sua forma de fazer, mas eu acredito que sempre é interessante conhecer mais de uma, porque você tendo o conhecimento, você escolhe depois para você qual melhor você se adapta, certo? Então primeiro a gente vai partir do princípio, e eu já fiz uma live sobre isso, de entender quando você vai pintar a guirlanda, qual é a importância que você quer que ela tenha na sua peça. Ela é um elemento, boa tarde Arte Mimos, ela é um elemento principal na sua peça, né? Você quer realmente que essa guirlanda seja o destaque principal da sua peça, ou ela é só um elemento ali coadjuvante? E quando eu falo guirlanda, eu quero que vocês entendam não só a construção dela fechada, mas o que eu vou ensinar aqui para vocês vale para ela como galho. A mesma instrução que eu der para vocês no sentido de trabalhar a guirlanda, construção, cor, sobreposição, profundidade, serve para ela desmembrada em formato de galho. Então quem gosta de fazer latinha e dar a volta com o galinho em volta, a informação que eu vou dar também serve para isso. Não se apeguem só na guirlanda redondinha, na guirlandinha de coração, certo? Então, o que você vai primeiro decidir? Qual é a importância que você vai dar para a sua guirlanda? Se ela é realmente o objeto principal. E aí eu aqui oriento, tenho uma construção de uma guirlanda sendo um objeto principal, que a gente trabalha uma técnica mais tridimensional nela, ou eu decido que ela é só coadjuvante. Independente disso, as duas são trabalhadas, são construídas da mesma maneira. Então o que eu vou explicar serve tanto se ela é um elemento principal, como se ela for um elemento coadjuvante. Não muda a construção, muda realmente só a técnica lá na frente. Outra coisa que eu quero deixar claro é que assim, mesmo se tratando de uma pintura gestual é aquela pintura que a gente faz à mão livre, que a gente faz meio que desprendido de riscos, porque nem sempre você vai achar o desenho de uma guirlanda. Aliás, eu como professora de pintura, eu de verdade quase nunca achei o desenho de uma guirlanda para eu seguir. Todas foram construídas de galhos também, se vocês olharem, a não ser que você compre o projeto de alguém, de algum professor, que provavelmente ele vai te dar isso. Mas, por exemplo, se você colocar lá no Pinterest, é muito provável que você não ache o desenho de uma guirlanda para você seguir. Então, o desenho gestual, ele tem isso, de você ter que se empenhar e entender como ele é para que você possa fazer ele praticamente à mão livre. Entendendo que ele é praticamente à mão livre, ainda assim a gente não pode entender que porque ele é à mão livre, ele é feito de qualquer jeito, ele é feito nas coxas, ele é feito errado, ele é feito sem carinho,
tá? Independente do que você vai fazer, se é uma flor, se é uma folha, se é qualquer coisa gestual, mesmo aqueles de uma única pincelada, como é o one stroke, ainda assim precisa do carinho dos acabamentos, né? Das pinceladas e dos acabamentos, certo? Então, vocês estão ouvindo? Vocês estão me entendendo? Me dá só um oi, porque eu tô falando aqui, tô vendo o pessoal entrar, ninguém comentou nada. Só pra eu poder, porque aí eu vou virar o celular pra poder mostrar pra vocês como que é essa pintura. Vou dar um tempinho aqui pra vocês me falarem se tá tudo bem aí. E desculpem o barulho de obra, ele começou agora, tem 3 minutos antes de eu entrar na live. Eu não tinha nem como desmarcar e tentar marcar pra outro dia. Então só me deem um oi aqui se vocês estão me acompanhando, se existe alguma dúvida, para eu poder virar o celular e mostrar a construção então da guirlanda para vocês. Vou dar um tempinho aqui para vocês me responderem. Atentas, está tudo ok. Ótimo, joia. Porque como tem um delay, eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo. Vocês ficam todas quietinhas aí. Eu não sei se vocês estão prestando atenção ou se realmente a live não está entregando. Eu vou pedir só um minutinho para vocês, para eu desligar o Não Perturbe, que de novo eu esqueci. Me dá um minutinho, peraí. Se a live cair, vocês voltem. Prontinho, voltei. Eu sempre acabo esquecendo de ligar o Não Perturbe e se tocar o telefone a live cai. Então já desliguei lá. Então eu vou virar o celular, fiquem também aí comigo para eu poder explicar a construção da guirlanda para vocês, tá? Tudo certinho? Perfeito. Peraí. Deixa eu colocar aqui no suporte. Eu falo colocar no suporte é mais difícil do que ensinar a pintar, gente. Arrumar a luz aqui. Pronto. Vou tentar. Eu não consigo ver muito os comentários de vocês. Eu vou abrir um outro celular aqui para ver os comentários. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esse outro celular meu, ele tem um atraso. Então, vocês me aguardem para eu poder tirar dúvidas de vocês, tá? Só um minutinho que eu vou abrir o outro celular. E aí, então, eu vou ensinar para vocês aqui como que faz a guirlanda. Então, lembrando, como eu disse, a construção da guirlanda, ela independe se lá na frente essa guirlanda é elemento principal ou não, tá? A construção é a mesma. Vocês aprendendo, dá para usar para qualquer elemento. Deixa eu só entrar aqui para vocês, para acompanhar o comentário de vocês. Só um minutinho. E aí hoje eu vou ensinar para vocês a guirlanda de coração, mas vocês vão entender que a proposta é a mesma para guirlanda circular. Pronto, já coloquei aqui. Agora eu consigo acompanhar vocês, tá? Então vamos lá. Então a construção de uma guirlanda, e aí de novo entendam isso como um galho, tá? O galho normal. A construção da guirlanda, eu, Simone, procuro fazer baseada em um esboço. Eu não faço a mão livre porque eu acho que é um pouco mais difícil, principalmente se você é iniciante, se você nunca pintou, eu acho mais fácil você seguir alguma coisa. Então, por exemplo, se você vai fazer um galho, uma galhada em volta, por exemplo, de uma latinha, não tem muito para onde ir, você tem uma linha reta que vai dar a volta ali na sua latinha, certo? Se você vai fazer uma guirlanda redonda, você faz um esboço de um redondinho. Faz com lapiseira, faz com lápis aquarelado, faz com o lápis pedra-sabão. E se você vai fazer a guirlanda de coração, você também faz o esboço do coração. Então, a sua guirlanda, pelo menos aqui para mim, como eu ensino minhas alunas, eu não faço elas à mão livre, porque eu acho mais fácil se basear por aqui. Tendo feito o esboço, então eu vou decidir, minha guirlanda vai dar a volta na latinha, minha guirlanda é redondinha e a minha guirlanda é um coração. O que eu quero só que vocês entendam, que se for um recorte,
Então, por exemplo, o buraquinho da casinha, uma casinha que eu vou fazer a guirlanda em volta. O buraquinho tá aqui. Se é o coraçãozinho, o buraquinho lá da casinha, se for, né, uma casinha, o buraquinho tá aqui. Então, o esboço, ele é feito maior para que eu possa construir por fora do buraco, se existir esse buraquinho. Eu tô falando isso porque eu postei essa semana uma janela que tem um buraquinho. Então, quem eu for olhar lá no meu feed, vai ver que tem uma janela com um buraquinho. A construção da guirlanda, ela é maior. Eu não vou fazer grudada nesse buraquinho. Se não existir o buraquinho, não tem problema. Vocês estão enxergando? Deixa eu colocar aqui mais centralizado. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu construí a minha base do desenho. Eu vou pegar um marrom e eu vou fazer aqui para vocês a guirlanda mais simples, tá? Não vou fazer a guirlanda dimensional, porque aí realmente ela é uma aula mais comprida, é uma aula, né, que leva mais tempo, mas de qualquer forma eu vou ensinar aqui para vocês a guirlanda comum. Então o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar em carga dupla. Carga dupla é você coloca duas cores de tinta no pincel sem misturar, então vão ser duas cores só mescladas. Vou pegar aqui. Então aqui, duas cores que eu vou usar só mesclada. Ou, no caso, eu posso trabalhar primeiro uma cor, depois trabalhar a outra. Como aqui eu resolvo como eu vou fazer? Também por grau de importância. Se quase não tiver importância, for um galinho mísero que eu vou usar, eu realmente pego as duas aqui e vou trabalhando. Mas aqui eu vou ensinar para vocês como entrelaçar com planos de profundidade. Então, para entrelaçar com planos de profundidade, é mais fácil a gente usar uma cor única, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Primeiro, levando em consideração que eu já tenho um esboço, eu vou trabalhar um entrelaçamento nele para que eu construa essa guirlanda. Como é feito esse entrelaçamento? Eu preciso entender que o galho na natureza, ele não é molengo, ele não parece um miojo, a não ser que você esteja fazendo uma ikebana e aí tem aquele entrelaçamento, mas nem é um galho de madeira, né? Geralmente aquilo é a própria folha, é uma planta, não é o galho. O galho na natureza, a árvore, ela é feita de lascas e isso significa que ela não é tão sinuosa. Então, um erro muito grande que eu vejo de muita gente que está fazendo a guirlanda é fazer um movimento muito sinuoso quando faz o galho. E quando entrelaça, continua nesse movimento sinuoso e faz com que esse galho, ao invés de parecer uma guirlanda natural, fique parecendo elos de corrente. Por quê? Porque a pessoa trabalha muito sinuoso isso daqui e de uma forma que não é artificial. Quando na natureza a gente tem uma situação de que os galhos têm lascas, de que os galhos têm pontas, eles têm cascas. Então a gente precisa aprender a trabalhar um movimento mais endurecido, com elos que não sejam simétricos, porque você não tem isso na natureza, elos simétricos, a não ser que você faça isso manualmente, como o pessoal da ikebana, certo? Então, esse é o primeiro erro que eu vejo as pessoas construírem. Num segundo erro, existe a construção onde a pessoa tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ela tenta construir um pedaço, aí ela tenta construir outro, aí ela constrói mais um, e aqui ela vai se perdendo, tanto no desenho, quanto no formato. Ó, começou a ficar quadrado já, tá vendo? Então, como que a gente faz para que isso aqui flua da melhor maneira? Eu vou respeitar, então vou fazer de novo o coração aqui. Eu vou respeitar o coração e eu vou fazer a construção da seguinte forma. Primeiro eu faço um galho inteiro, do início ao fim, lembrando de que ele não é sinuoso. Então, imaginem que isso aqui de vocês vai estar a lápis, tá? E eu vou vir aqui, eu posso fazer diretamente no pincel
ou eu posso fazer também um esboço disso com a lapiseira para depois eu seguir. Então eu venho aqui, eu vou construir a primeira guirlanda. Ó. E eu vou dando a volta nesse coração. O coração vai ser apagado depois, tá? E eu construo ela inteira. Não tento construir uma segunda parte antes. Construir a primeira guirlanda inteira, eu vou lá e vou construir o elo. Lembrando que o coração eu vou apagar depois. Fecha aqui. Aí eu construo um terceiro, que esse terceiro pode ser feito só em algumas partes e aí eu saio aquela ponta do galho. Essa ponta do galho também tem que ser saída de forma que você dê uma leve quebrada. Ele não pode sair assim porque fica parecendo cabelo. Então também é um erro que eu vejo muita gente fazer, que quando faz a guirlanda, a ponta do galho fica sinuosa. E aí tira a naturalidade daquele galho que é feito de lascas, que é feito de cascas de árvore, certo? Então aí eu consigo sair alguns terceiros que cruzam e fazem a ponta, tá? Então a construção da guirlanda e depois a gente apaga o coração. Vou fazer isso na prática para vocês, tá? Ó, e aí a gente vai apagar o coração. Então, vou montar na prática para vocês verem. Estou fazendo a guirlanda de coração. Monto o coração, aí vocês vão decidir se esse coração é mais comprido, é mais gordinho. Lembrando que se for em volta de um buraco, o buraco é menorzinho. O buraco tá aqui, não é para fazer grudado no buraco, tá? Então, fui lá e fiz o esbocinho. Posso optar por construir a guirlanda também no esboço ou posso optar por vir direto. Vou vir direto para vocês poderem ver como é feito. Deixa eu só pegar o pincel aqui. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Então vamos lá. Lembra que eu falei que nesse primeiro momento eu prefiro vir com uma cor só. E aí eu vou então trançar. Ó, pincel liner comprido. E eu vou trançar de uma maneira que não fique falhado, que não fique transparente e que não fique sinuoso, principalmente. Então, o que eu faço? Eu faço um movimento de mão boba, onde esse movimento eu levanto, dou uma girada, aperto, levanto, dou uma girada. Isso faz com que o meu movimento fique mão boba, bem mão boba mesmo, ó. Então, vocês treinem essa movimentação do aperta, levanta, ó, falhou. Eu não vou deixar a minha guirlanda falhada, eu volto lá, ó. Falhou, pego mais tinta, volto e continuo trabalhando, certo? Nada de trabalhar isso aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Eu nunca sei se está bem no meio da filmagem. Então, vamos lá. Começo da pontinha, porque para mim é mais fácil. Ó, aperto, levanto, dou uma giradinha, falhou. Volto aqui, conserto. Não tem problema de voltar, tá? Ó. E vou dando a volta. Cuidado também com o fato de ficar assim, muito grosso, muito fino. Muito grosso, muito fino. Isso também não é natural da natureza. Mantenham um bom senso dessa oscilação ser natural também. Ó, e vou trançando para fora e para dentro da minha linha guia. A linha guia é essa que eu fiz de lápis.
e fecho aqui. Então, a primeira guirlanda, para que eu não me perca, ela já ficou pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrelaçar uma segunda guirlanda. Aí eu posso começar. Posso pegar da pontinha também, não tem problema. E eu vou entrelaçar de forma que eu brinque com as larguras dos elos, para que eles não fiquem simétricos, porque senão tira a naturalidade da guirlanda, né? Do galho. Viro aqui. Vou entrelaçando. Percebe que o coração lá embaixo, ele é só a guia. Não necessariamente eu passo essa pincelada em cima dele. Peguei aqui. E aí, independente se você vai fazer a guirlanda que é tridimensional ou não, a construção é igual. Ó, aqui, o que acontece aqui? Eu posso vir para fora e aí ele vai fazer uma barriga que vai meio que deformar o meu coraçãozinho. Então, se eu estiver terminando de construir aqui, eu cheguei até essa ponta. O movimento natural disso seria eu vir para fora. Mas pode ser que comece a deformar o coração. Então, não necessariamente eu preciso vir para fora. Eu posso morrer ele aqui e voltar aqui para dentro, para que ele não deforme tanto esse coraçãozinho que eu estou fazendo. Então, vocês têm essa movimentação também. Não necessariamente precisa vir para fora. Eu posso bater aqui e ir para dentro para que ele não deforme. A mesma coisa se você estiver fazendo o coração redondinho. O coração redondinho não, a guirlanda redondinha, tá? E aí aquele terceiro galho, não necessariamente ele precisa dar a volta inteira. Eu posso simplesmente incorporar ele tanto como se fosse uma ramificação de um galho que já existe. Ó, esse galho já existe. Eu estou só incorporando uma ramificação para que eu saia um terceiro galho e daqui eu saio a pontinha. Como eu posso realmente colocar um terceiro galho aqui, ó. Terminei aqui. Por quê? Porque se eu for dar muita volta, vai ficar com muita informação. Então, esse terceiro galho, ele é um nivelador. Não necessariamente eu vou dar a volta com ele inteiro, fazendo uma guirlanda muito entrelaçada. Ele serve aqui como um nivelador. Aqui, de repente, eu tenho um elo que ficou muito grande. Eu posso acertar esse elo, esse buraco do elo, colocando um terceiro galho aqui. Então, ele é um coringa, esse terceiro galho, ele é um coringa. Lembrando que essa é a maneira que eu, Simone, faço esse tipo de pintura. Se vocês fazem de uma outra maneira, não tem problema, tá? Então, aqui também, ó, não, eu vou fazer um terceiro galho que sai uma pontinha aqui. Pontinha sempre quebrada, nunca saiam pontinha ondulada. Ou então, nunca saiam brusco. De repente você está trabalhando um galho grosso e você faz de repente uma pontinha fina. Isso também fica errado, tá? Tenham naturalidade. Ele começa a afinar à medida que você anda. Vou continuar aqui com o terceiro galho. Lembrando que ele é só um coringa, não necessariamente eu preciso dar volta nele. E ele vai me ajudando a não deformar tanto o meu desenho. Tá? Então, a primeira etapa da construção da guirlanda eu já fiz. O que acontece? Se vocês estiverem fazendo uma pintura... Isso aqui é a construção seca, tá? Tô ensinando lá no Método Arte e Poder. Tudo que a gente aprende em folhas de sulfite, aprende a construção, aprende o conceito, aprende o que é certo, aprende o que é errado, como consertar, para depois passar para a peça. Isso aqui, estando numa peça, obviamente, teria que ter um fundo por baixo, toda a sombra
de profundidade eu já deveria ter dado. Então aí lá eu vou escolher como é que eu vou dar essa sombra de profundidade, se vai ser com sombra seca, se vai ser através de pincel angular. Então aqui eu estou ensinando o objeto avulso, né, de forma individual, mas dentro de um contexto de pintura, todo um fundo e uma preparação de profundidade já deveria estar pronta, para que a gente coloque a guirlanda já certinha, certo? E aí o que eu preciso agora? Determinar para que essa guirlanda tenha planos de profundidade, eu preciso determinar o que está por cima, qual galho está por cima, qual galho está por baixo, para que eu tenha dimensão nela, para que eu olhe para ela e eu entenda como foi feito esse entrelaçamento e que cada galho tenha ali o seu posicionamento. Então eu vou usar uma cor mais clara para dar a intenção de quais são os galhos por cima. Com a informação que vocês têm que prestar atenção de que assim, a construção do galho eu fiz uma inteira, depois eu fiz a segunda inteira e depois eu coloquei a terceira. Agora, quando você vai colocar luz nesse galho, você vai colocar a intenção de que esse galho está por cima, você não pode pegar e fazer uma inteira. Porque se eu colocar aqui uma inteira, claro, 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 nela inteira, ela vai ficar inteira para cima, toda clara. Então agora sim eu posso fazer por pedacinhos. Ah, eu decidi que um tá para frente, eu jogo um pouquinho de luz nele. Eu decidi que o outro está pela frente, e aí sim agora eu vou criando um entrelaçamento, jogando essa luz. Independente qual tipo de guirlanda você está fazendo, a luz, quem estuda lá volume, sabe que a luz, para que ela pareça roliça, para que ela pareça num volume, a luz não encosta na borda. Então aqui, independente se eu estou fazendo um galho que é muito fininho, ainda assim esse tom que vai determinar que a luz não pode encostar na borda. Então eu faço ele um pouquinho mais fino e aí eu venho aqui. Então eu vou determinar que esse galho aqui está por cima. Ó, então eu jogo um pouquinho de luz aqui, porque eu quero que esse galho estejam por cima. Vocês estão enxergando? Eu não sei se eu consigo ampliar isso aqui. Deixa eu ver. Acho que deu, né? Ficou bom, né? Acho que sim. Então, eu determinei que esse galho aqui está por cima. De qualquer forma, eu não posso marcar a entrada dele, da pincelada, nas laterais, para não ficar tão artificial. Então, eu dou uma leve mescladinha com a cor que eu usei de fundo. Ó, nas bordinhas. Lembra que eu falei para a gente não fazer a guirlanda inteira de uma vez. Então, eu determinei que esse está por cima. Quando chegou aqui, eu não vou colocar por cima, eu vou colocar por baixo. Quem eu vou colocar por cima é esse aqui, ó. Então, trabalho a luz mais estreita do que o galho, para que ele dê o aspecto roliço. Lembrando dos ensinamentos, que eu sempre falo de volume. Mesclo as bordinhas. E aí eu vou fazendo toda essa construção. Ah, aqui. Eu vou passar esse por cima. E quando chega aqui, eu vou bifurcar. Quando bifurca, eu também gosto de pôr luz. Chegou aqui, qual que tá por cima? Eu posso manter esse ou posso pegar daqui e trazer ele inteiro aqui por cima. As bordas podem marcar? Não, não pode marcar, então eu volto com a cor da base e dou uma mescladinha aqui nas entradas. Então, os pontinhos de luz vão sendo construídos e vão me dando a sensação de entrelaçamento. Ó, aqui posso passar esse por cima. E aí eu que vou determinando, tá? Você quando constrói a sua guirlanda, foi o que eu falei, você não tem um risco para seguir. É você que vai determinar. Mesclo aqui, mesclo aqui. Aqui, quero que esse aqui esteja por cima. Então, sempre vocês escolham um marrom mais escuro para fazer a guirlanda. Não pode ficar transparente. Então, se na construção ela ficou transparente, vocês precisam secar e voltar, fazendo o primeiro preenchimento de novo. Aqui o meu não ficou transparente, até porque eu tô no papel, o papel absorve, então não ficou transparente. Mas se ficar, vocês precisam voltar. As bordinhas da cor eu preciso mesclar para não ficar marcada a entrada.
E aí eu vou fazer a construção toda do outro lado, vou entrelaçando as cores de luz para que eu tenha a sensação do entrelaçamento. Só que agora eu vou fazer só metade dela, tá? Outra metade é igual. Vocês vão decidindo. Então aqui... Só que agora o que eu preciso? Eu determinei os galhos que estão por cima, dando um pouquinho de luz. Eu tenho agora que marcar os que estão por baixo. Então eu vou pegar aqui uma cor escura, no caso preto. E aí o que acontece? A clara tem que ser mais fina, porque no estudo de volume, a luz, para que dê a sensação de arredondamento, a luz não pode estar perto das bordas. A luz é mais centralizada para que eu tenha a sensação de que o galinho é roliço. Porém, a sombra tem que ser da mesma espessura do galho, porque é como se a gente pegasse o pincel angular e sombreasse o que está por trás. Então aí pegaria a espessura inteira do galho. Eu não vou sombrear, porque o pincel é muito grande, mesmo que eu tiver um pincel pequenininho, ele acaba vazando. Então o que eu faço? Em vez de sombrear, eu venho, onde está por trás, eu acrescento preto. Então esse aqui não passou por cima, aqui por trás dele eu jogo um pouquinho de preto. Ali eu jogo um pouquinho de preto. Também tomando cuidado de não marcar, e se marcar, mescla com o marrom. A intenção não é grudar o preto no claro. Se acontecer, não tem problema, mas não é a intenção. Então, que nem aqui, ó, vou colocar pretinho. Tá dando pra enxergar? Vou colocar o pretinho aqui. Não necessariamente ele foi até ali onde está o claro. Eu preservo o máximo que eu puder a corzinha de fundo da guirlanda. Aqui, ó. Então eu venho com o preto e tudo que tá por trás eu venho jogando pretinho, porque é uma forma de sobressair o galinho que passou pelo alto. Ó. Eu vou trabalhando. E aí eu vou tendo essa sensação de sobreposição e de entrelaçamento. O que acontece aqui? Depois, vocês, quando forem secar, tomem cuidado só na hora de apagar a guia do coração, porque a borracha pode apagar, né? Pode danificar a pintura de vocês. Então, quando for apagar, apaga com carinho. E assim eu vou construindo todo esse entrelaçamento aqui. Lembrando que isso aqui é a construção base, mas o por trás aqui já deveria estar pronto, ou num fundo, toda a sombra de profundidade. E aí, feito isso, a gente vai fazer a folhinha, né? Então, a folhinha também. Muitos de vocês fazem a folhinha com o pincel língua de gato. Eu já mostrei para vocês numa outra aula. Faz assim, né? O linguinha de gato e dá uma giradinha. Então, você vai colocar aqui na pontinha. Eu, particularmente, não gosto de folhinha voando. Folhinha que tá voando eu não gosto. Então, se a folhinha voar, eu volto lá e puxo o galinho aqui para ela grudar na folhinha. Só que também não é essa folha que eu faço, tá? Eu não faço folha de pincel língua de gato, porque eu acho que ela fica parecendo uma coxinha e eu particularmente eu não gosto. A minha folhinha eu faço com o pincel chatinho, tá? Porque eu acho que ela fica com mais cara de folhinha mesmo. E aí essa com pincel chatinho, deixa eu ver se tá mostrando. Vocês coloquem quantas vocês quiserem, tá? A folha com pincel chato, gente, aí realmente é uma aula extremamente extensa.
Ela é realmente uma aula exclusiva do Método Arte Poder. Lá eu ensino a movimentação desse pincel, eu ensino a estrutura dele para canhoto, eu ensino a estrutura dessa movimentação para destro. Mas de qualquer forma, né, quem souber fazer essa e preferir essa pode fazer, ou quem faz a coxinha, a folhinha com língua de gato também pode fazer. Lembrando também que você não precisa colocar folha em todos os galhos. Se você olhar na natureza, existem galhos que ficam sem folhas e tá tudo bem, não necessariamente você precisa. O que eu só falo para evitar é fazer a simetria. Então você colocou a folhinha aqui e aí eu vejo isso daqui num monte de peça. Né? A natureza não é simétrica, gente. Então, coloquem de forma que fique uma coisa mais natural. Colocou uma na pontinha, até pode ter uma outra grudadinha, mas para por aqui. Não insere uma terceira para que fique assim. Porque senão tira a naturalidade. E muito menos, pelo amor de Deus, o pessoal que faz aquela folha que parece um S, né? Eu não sei se vocês já viram, tem gente que fica fazendo um monte de Szinho. Isso aqui, pelo amor de Deus, não existe, tá? Se você faz essa folha aqui, corre pro Método Arte Poder aprender a fazer folha sem parecer um S, que isso aqui não existe na natureza, tá? Faça uma guirlanda bonitinha. E aí a construção da guirlanda, ela é assim, a guirlanda básica, né? Lógico, tem a outra guirlanda também que é dimensional. A dimensional, ela só muda a estrutura da pincelada dentro. A construção é exatamente como essa, tá? A guirlanda dimensional é aquela que ela é primeiro elemento, ela tem uma importância, mas só muda a estrutura dentro dela. E aí depois que você fez a sua guirlanda, você vai trabalhar sombra projetada, isso tudo lá eu ensino lá no Método Arte Poder. A projetada, a posição da projetada, a diluição da projetada, a largura, né? Porque a projetada de folha é diferente a largura de projetada de galho. Aí todo o complemento da guirlanda é depois, né, trabalhado no seu contexto geral, no seu contexto total do ensinamento, né? Aqui eu fiz só para vocês a base. E aí, então, lembrando que essa construção, ela vale tanto para o coração, como ela vale para o redondinho, ou ela vale se fosse só um galho comum, se ela desse só a volta numa latinha, certo? Eu vou virar aqui o celular para a gente conversar. Peraí. Peraí. Prontinho, certo? Deu para entender, apesar do barulho aqui do vizinho, deu para entender como é a construção, quais são os erros que não pode cometer, que no caso aqui são as sinuosas demais, não pode ficar transparente. Lembrando que sempre que você tem um furinho, não façam a estrutura grudada no furo. Imagine que isso aqui é o furo da casinha. Não faça a linha guia grudada, porque senão vocês não têm espaço para trabalhar. Então, tendo o buraquinho, a linha guia é maior que esse buraquinho, de preferência seguindo o mesmo formato, né, para que não fique tão divergente, certo? Excelente explicação. Obrigada, Luciana. Oi, Fati. Saudade também, amore. A live fica gravada, tá, Fati? Você chegou agora. De qualquer forma, as alunas do Introdução à Pintura Country, que era uma aula antiga, tem toda essa explicação, e também das outras guirlandas e das folhas projetada tem lá no módulo. E agora é o Método Arte Poder, né? Então o Método Arte Poder, ele tem só de aula dos elementos da natureza, que inclui guirlanda, flores, folhas, ninhos, topiaria. São quase 7 horas de aula, acho que passa de 7 horas de aula só esse módulo de elementos da natureza. Então você imagina que tem muita coisa. Como eu falei, aqui é a construção básica, né? Depois você precisa trabalhar a sombra projetada para que você tire a sensação de que essa guirlanda está grudada. Então eu ensinei aqui
a gente entrelaçada ou a luz e o brilho, mas a sombra projetada também ajuda nesse desprendimento dos planos de profundidade. Então tudo isso são informações que se complementam. Não dá para eu dar todas na live, né? Até porque algumas realmente são exclusivas do método, como é a construção de folha com pincel chato. Mas eu acredito que assim, o que eu consigo explicar aqui de base para vocês, já dá para vocês melhorarem aquilo que vocês já fazem, ou começar a fazer. Se você é iniciante, se você nunca fez, pelo menos você já tem um fundamento básico dessa construção para não sair fazendo uma guirlanda de miojo aí, uma guirlanda toda enroladinha, parecendo uma corrente, certo? Alguma dúvida, gente? Vou dar uns minutinhos aqui para vocês colocarem se vocês têm alguma dúvida. Lembrando também, que foi um recado que eu não dei, o método Arte Poder, ele está com as inscrições abertas e a opção de boleto parcelado estão com as vagas quase esgotadas, tá? Obrigada, Yanete. A Yanete é minha aluna lá de Miami, gente. A Yanete, ela é aluna de quase todos os meus cursos, ela é de Miami, ela assiste a aula de lá. Então, o método Arte Poder, a inscrição por boleto parcelado tem um limite de vagas por conta da financeira, não sou eu que coloco esse limite, é a financeira, e elas estão quase esgotadas. Então, se por acaso você pretende entrar nesse método com o boleto parcelado, eu não sei quando volta novo lote para esse tipo de pagamento. O resto do tipo de pagamento, cartão, boleto à vista, fica valendo. Mas por boleto parcelado, eu estou avisando porque se acabar esse lote, eu não sei quando tem lote novo para boleto parcelado. Quem quer participar do método, né, Ivete? Quando sair, lá no link da biografia do perfil, tem lá, entra e tem lá método Arte Poder. Aí você vai cair numa página, tem um vídeo de explicação de tudo que você vai ver no método. O método tem mais de 40 horas. Quem entrar, inclusive, essa semana, nós estamos na terça, quem entrar essa semana já garante o primeiro evento online ao vivo do método Arte Poder, que vai ser domingo agora. A gente vai fazer alguns tipos de sombra, treinamentos de sombra, que é sombra raiada, sombra em bico interna, sombra em bico externa. Nós vamos fazer esses treinamentos num evento online, ao vivo, domingo agora. É um evento que não fica gravado, então se vocês entrarem essa semana, vocês já garantem a vaga no evento, certo? E também o fato das inscrições por boleto parcelado serem limitadas e as vagas já estão bem no finzinho, não sei quando volta esse tipo de pagamento, tá? Então eu convido vocês, todas essas lives que eu tenho feito, gente, são explicativas porque são degustação de como funciona o método Arte Poder. Lá a gente tem uma metodologia, então a gente primeiro aprende assim, tudo separadinho, tudo conceitual, a gente aprende os erros, os acertos, né? Toda a estrutura da construção de cada elemento. Aí depois a gente passa para uma segunda fase, onde a gente vai aprender a fazer isso aqui dentro de um passo a passo, com uma peça pintada pronta. Depois a gente passa para uma outra etapa onde vocês vão ter materiais auxiliares como apostila fotografada para aprender outros tipos para terem acesso a outros tipos de aprendizado, porque senão vocês ficam muito mal acostumadas, né? A internet veio aí para ajudar, mas ela criou na gente meio que um comodismo. Então, por exemplo, eu tenho mais de 30, acho que eu tenho 35 apostilas digitais, incluindo um outro produto meu, que é o Clube de Pintura Country, que também são mais 24 projetos digitais. E muita gente me fala assim, mas eu não consigo pintar pela apostila. Você não tem aula virtual de tudo? Não tenho, porque é humanamente impossível. E segundo, como é que a gente fazia anos atrás? Não existia aula online, a gente só tinha revista em inglês ainda, né? Nem eram revistas praticamente nacionais. E a gente não dava conta, a gente não se virava. Então hoje o método Arte Poder, ele veio como uma metodologia de estudo. Então lá dentro a gente passa por várias etapas. A etapa que é conceitual, que é de construção, a etapa pintada, a etapa através de passo a
passo, a etapa através da apostila, que é um bônus, da apostila fotografada, para vocês terem acesso a mais um método de estudo que é fotografado, a outra apostila que é só digitada, para vocês terem o ensinamento só escrito, para quando vocês se depararem com um outro tipo de aula por aí, vocês não se acharem incapazes, porque eu vejo muita gente hoje em dia muito preso na aula online. Se não for online eu não quero fazer, se não for online eu acho que eu não sou capaz, e na verdade não, né? Então o método Arte Poder, ele tem todo esse conceito, porque quando você se deparar com a informação escrita, não necessariamente você precisa do passo a passo, você aprendeu a construção de uma guirlanda conceitualmente. Se você se deparar com uma apostila escrita que te fale, né, faça uma guirlanda, você já sabe fazer. A apostila, né, não vai te ensinar ali visualmente, mas você já tem o conhecimento. Então sempre eu trago essas lives dessa maneira para vocês entenderem como é feita uma metodologia de estudo. Então o método Arte Poder não é um curso de pintura, tá? Ele é uma metodologia de estudo. A Nicole tá dizendo, tô ficando muito exigente com o meu trabalho, fico fazendo treinos para depois te mandar. E olha que não tá bolinho, mas amo os teus ensinamentos. Ah lá, a Eliana é minha aluna. A Eliana é aluna iniciante na pintura country, né? Ela já pinta milhões de anos, mas na pintura country a Eliana é iniciante, extremamente determinada. Então tá seguindo lá os ensinamentos. Lembrando também que o método Arte Poder tem uma parte comportamental antes, que eu trato dos seus bloqueios como artista. Então, a gente trata das inseguranças, dos medos dos treinamentos, dos medos do julgamento das pessoas, do seu desprendimento, para quando a gente entrar na parte da pintura, você está mais liberta e a pintura poder fluir melhor. Então, o método Arte Poder, ele é uma metodologia completa de ensino que aborda desde do aspecto emocional do artista até a capacitação dele mesmo como, né, pintora ali. E a Eliana tá aqui para dizer que tá ficando muito exigente com o trabalho. E é exatamente isso que eu quero que vocês façam, gente. A cada vez que eu ensinar uma coisa para vocês, vocês absorvam ao ponto de detectar erros por aí. Porque eu sempre falo, tem muita coisa na internet e não necessariamente tem muita coisa correta. Hoje em dia, né, não levantando polêmicas aqui, mas hoje em dia a internet abriu um campo para qualquer pessoa se designar especialista. Então a pessoa, de repente, ela comprou um curso ontem, hoje ela já fala que ela é especialista e ela coloca para você ali na sua mesa uma informação que está conceitualmente errada. Então tudo que eu trago em termos de conhecimento, a gente não fez uma peça inteira, mas eu tenho certeza que se amanhã você olhar uma guirlanda sinuosa parecendo um miojo, você vai lembrar de mim e vai falar, olha, a Simone falou que essa guirlanda tá feia, tá errada. Não é que ela está errada, ela está desconforme, nem sei se existe essa palavra, mas ela não está em conformidade com a natureza. A gente não está tratando de um hiperrealismo, mas a gente tenta conceitualmente chegar naquilo que é correto. A natureza, tirando a ikebana, né, que eu tenho aquele entrelaçamento bem sinuoso, e não é de galhos, eu acho que aquilo são plantas, né, são folhagens. Tirando isso, nenhum galho te dá uma guirlandinha muito sinuosa. Então a informação que eu te dou hoje, ela te acrescenta em acervo mental, acervo de conhecimento, para que amanhã você se depare com um conhecimento de alguém, até às vezes meu, que eu também errava, eu também erro ainda, né? A construção da gente como artista, ela é diária. Hoje eu vou pintar uma coisa que eu nunca pintei na vida, muito provavelmente pode ser que eu erre, né? A gente não tá aqui para se dizer perfeito, mas quanto mais a gente souber, menos a gente erra e mais a gente é capaz de avaliar. Então, hoje eu te dou uma informação que amanhã você consegue discutir, né? Discutir no sentido bom da coisa, ser exigente com o seu resultado e não engolir qualquer coisa que é jogado na internet a título de especialista, certo? É por isso que eu trago tanta informação e é por isso que o método é tão extenso e tão conceitual. Certo, gente? Então, obrigada de vocês terem ficado aqui. Quem entrou atrasado na live, a live fica gravada, assim como todas as outras lives anteriores. Já ensinei a fazer lavanda, já ensinei a fazer folha de eucalipto. A gente intercala as lives com
papos conceituais, a gente intercala também com a parte comportamental do artista, ou seja, a cada live eu abordo uma série de ensinamentos aqui, baseado naquilo que vocês me pedem. A guirlanda foi uma coisa que vocês mesmos me pediram. Eu sempre falo que tudo que eu ensino eu já sei. Eu não precisaria ensinar a vir aqui porque aquilo eu já sei. Então eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês. Então sempre que eu colocar a caixinha, respondam lá o que vocês querem aprender. Me deem dicas. Se ensina, a guirlanda foi pedido de muita gente, né? Gosta desse tema. Então sempre me deem essa ajuda no sentido do que vocês querem aprender para que eu possa preparar os temas das próximas lives. Toda terça-feira a gente está aqui ao meio-dia, nesse sentido, né, de engrandecer o conhecimento de vocês. E é isso, obrigada de vocês terem ficado comigo em plena hora de almoço, certo? Mais alguma dúvida? Senão a gente já encerra e vamos todos almoçar. Dá um minutinho aqui, sempre tem um delay, né? Então quem está entrando agora, não esqueçam de ver a live gravada. Obrigada de vocês terem ficado aqui. Qualquer dúvida também, se vocês não colocarem aqui nos comentários, quando a live ficar gravada, pode colocar nos comentários da live que eu olho todos os comentários e respondo. Se eu não respondo 100%, eu respondo 99,9% dos comentários de vocês, tá, gente? Então qualquer dúvida que surgir, vocês coloquem nos comentários ou me mandem no direct que eu respondo. Certo? Eu que agradeço, Cíntia. Obrigada de todo mundo ter ficado aqui comigo, tá? Vejo vocês na próxima terça. Vou colocar mais caixinhas de perguntas e vocês vão me dando temas aí e a gente vai matando as dúvidas a cada live, certo? Não esqueçam do boleto parcelado que só vale provavelmente até final de março, tá? Não sei porque, como tem poucas vagas, assim que preencherem, eu sou obrigada a fechar essa forma de pagamento por boleto parcelado, tá? Beijo, gente. Obrigada de vocês terem ficado comigo até aqui. Tchau, tchau.